Bom dia, alunos do SET Ezica de Souza Brito. Aqui quem fala é a professora Fernanda Menezes. Estou aqui para mais uma aula de Química. Então, hoje nós vamos falar sobre o produto de solubilidade. O que é o produto de solubilidade? O produto de solubilidade é simbolizado por Kps e é uma constante de equilíbrio entre um sólido não dissolvido e seus íons. Então, nós vamos simbolizar o produto de solubilidade por Kps. O estudo do produto de solubilidade sempre envolve um soluto pouco solúvel em uma solução. Então, eu sempre vou ter um soluto pouco solúvel. Consideremos o fosfato de cálcio. Aqui nós temos o fosfato de cálcio, que é um sal que possui pouca solubilidade em condições ambientes. Ao ser colocado em meio aquoso, ele dissocia-se e forma alguns íons, conforme a equação iônica mostra a seguir. Então, nós temos aqui o fosfato de cálcio. Ele se dissociou e formou dois íons. Aqui o cálcio 2+, e o fósforo 3 e o fosfato 3-. No entanto, visto que sua solubilidade é pequena, alguns desses íons formados tendem-se a unir-se novamente, o que ocasiona a precipitação do sal. Então, o que acontece? Esses íons que foram formados, aqui, os mesmos íons, eles vão se unir novamente e vão formar novamente o fosfato de cálcio. Então, ao mesmo tempo que ocorreu aqui a reação direta, ocorreu a reação inversa. Ou seja, a precipitação do sal. Uma das possíveis origens dos cálculos renais, litíase nas vias urinárias, conhecida popularmente como pedras nos rins, inclusive é que os íons desse sal, que é o cálcio 2+, e o fosfato, então, os íons desse sal, presentes no sangue, unem-se muito facilmente no organismo humano, precipitando na forma de fosfato de cálcio nos rins. É por isso que forma as pedras nos rins. Assim, forma-se o seguinte equilíbrio. A velocidade de dissociação iônica do sal, que é a nossa reação direta, é igual à velocidade de precipitação do sal, que é a reação inversa. Então, ao mesmo momento que está aqui acontecendo a formação dos íons, a dissociação, está acontecendo também a precipitação desse sal. Então, aqui, o fosfato de cálcio se dissociou e formou dois íons, e esses íons se uniram e formaram novamente o fosfato de cálcio. Então, nós temos aqui, uma reação direta e inversa, que estão ocorrendo na mesma velocidade. Então, nós vimos lá anteriormente, no capítulo passado, como é que a gente forma a constante de equilíbrio, que é Kc. Então, vou utilizar aqui o mesmo sal como exemplo, que é o fosfato de cálcio. Nós sabemos que a constante de equilíbrio é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, nós vamos ter a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, como é que nós formaríamos a constante de equilíbrio para essa equação? Então, nós temos Kc igual ao cálcio 2+ elevado a 3, porque aqui o coeficiente é 3, vezes o fosfato 3- elevado a 2, porque o coeficiente é 2, sobre o fosfato de cálcio,
sobre a concentração do fosfato de cálcio. Então, aqui nós formamos a constante de equilíbrio. No entanto, nós devemos nos atentar para um pequeno detalhe, ou um grande detalhe. Nós vimos que substâncias sólidas, elas não entram na expressão de Kc. Substâncias sólidas, elas não entram na constante de equilíbrio, porque a sua concentração é invariável. Então, visto que essas substâncias sólidas não entram na constante de equilíbrio, nós vamos retirar aqui, o fosfato de cálcio e vai ficar quem? Vai ficar apenas o cálcio 2+, e o fósforo 3-. Vai ficar apenas os produtos que estão em meio aquoso. Observem aqui que o fosfato de cálcio é sólido. Então, ele não entra na constante de equilíbrio. Por quê? Porque ele é sólido. Substâncias sólidas não entram na constante de equilíbrio. Então, nós podemos formar o nosso produto de solubilidade, que é o KPS. KPS vai ser a concentração de cálcio 2+, elevado a 3, vezes a concentração do fosfato 3-, elevado a 2. Então, aqui vai ser o KPS. Podemos dizer que a expressão do produto de solubilidade sempre é igual ao produto das concentrações em mol por litro dos seus íons na solução saturada, elevadas a uma potência que é igual ao seu coeficiente na equação de dissociação iônica do composto. Por exemplo, considere a seguinte reação genérica. Então, nós temos aqui um composto qualquer, que ele se dissociou e formou 2 íons, um cátion e um ânion. Qual vai ser a expressão do produto de solubilidade para essa equação? Então, como aqui eu tenho uma substância sólida, essa substância ela não vai entrar no produto de solubilidade. Só vai entrar aqui o cátion e o ânion, que são aquosos. Então, eles vão entrar no produto de solubilidade. Então, KPS vai ser a concentração do cátion elevado ao seu respectivo coeficiente, vezes a concentração do ânion elevado ao seu respectivo coeficiente. Então, esse vai ser o KPS, o produto de solubilidade. Importante, não confunda a solubilidade com o produto de solubilidade, pois a solubilidade é a quantidade de soluto dissolvida em um determinado volume de solução. Já o produto de solubilidade, KPS, é uma constante de equilíbrio que está diretamente relacionada com a solubilidade. A solubilidade muitas vezes é chamada de constante de solubilidade, que é o CS. Assim, o produto de solubilidade pode nos ajudar a encontrar a constante de solubilidade no composto que queremos. Vejamos 2 exemplos para entender como aplicar a expressão mostrada mais acima para descobrir o valor de KPS de um composto através da solubilidade e vice-versa. Exemplo 1. Considerando que a solubilidade do fosfato de cálcio a 25 graus Celsius vale 10 a menos 6 mol por litro, qual será o valor do produto de solubilidade para esse composto? Então, aqui ele quer saber o valor do produto de solubilidade. Como é que nós vamos resolver essa questão? Então, primeiro, nós devemos escrever a equação que representa a dissociação iônica do sal. Então, nós temos aqui o fosfato de cálcio, ele se dissociou e formou o cálcio 2+ e o fosfato 3-. Então, nós podemos ver aqui pelos coeficientes, aqui, aqui é 1, está subtendido que é 1, aqui é 3 e aqui é 2. Então, qual é a proporção estequiométrica?
é 1 para 3 para 2. Assim, temos 1 mol de fosfato de cálcio para 3 mols do cátion para 2 mols do ânion. 1 para 3 para 2. Ele falou aqui, ó, que a solubilidade vale 10 a menos 6 mol por litro. Então, eu tenho aqui 10 a menos 6 de fosfato de cálcio, 3 vezes 10 a menos 6, porque aqui eu tenho 3 cátions mol por litro, e 2 vezes 10 a menos 6, porque aqui eu tenho 2 fosfato. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Essa é a solubilidade para cada um desses compostos. Agora, nós vamos jogar onde? Na expressão da concentração em mol por litro dos íons, que é a expressão de KPS. Então, KPS vai ser, ó, lembrando que o fosfato de cálcio não vai entrar na constante, porque ele é uma substância sólida. Então, vai ficar o cátion vezes o ânion, a concentração do cátion vezes a concentração do ânion. Então, KPS, cálcio 2+, elevado a 3, a concentração, vezes a concentração do fósforo elevado a 2. Então, KPS vai ser 3 vezes 10 a menos 6 elevado a 3. Ó, são os valores que nós temos aqui. Vezes 2 vezes 10 a menos 6 elevado a 2. Então, resolvendo aqui, o que é que nós temos? 3 elevado a 3 dá 27. 10 a menos 6 elevado a 3 dá 10 elevado a menos 18. 27 vezes 10 é menos 18. Agora, 2 elevado a 2 dá 4. E menos 6 elevado a 2 dá menos 12. Ficou 4 vezes 10 a menos 12. Vou fazer aqui a multiplicação, ó. 27 vezes 4. Ficou 108. E aqui nós vamos somar, ó. 18 menos 18 menos 12. Ó, menos 18 menos 12. Menos com menos, mais, soma e conserva o sinal do maior. 18 mais 12, 30. Vai ficar menos 30. Aí nós vamos diminuir aqui, porque não pode ficar maior do que 10. Então, nós vamos voltar a vírgula. Aí vai voltar duas casas, uma, duas. Vamos diminuir aqui no menos 30, vai ficar menos 28. Então, o KPS, o valor de KPS vai ser 1,08 vezes 10 a menos 28. Exemplo 2. O hidróxido de magnésio é uma base fraca, pouco solúvel em água, apresentando constante de produto de solubilidade igual a 4 vezes 10 a menos 12. Então, observem que aqui já é uma questão diferente. Ele deu o valor do produto de solubilidade. Uma suspensão dessa base em água é conhecida comercialmente como leite de magnésio, sendo comumente usada no tratamento de acidez no estômago. Calcule em mol por litro a solubilidade do hidróxido de magnésio numa solução dessa base. Então, o primeiro passo é montar a equação. Nós temos aqui o hidróxido de magnésio, que se dissociou e formou o magnésio 2+, e o hidróxido menos. Então, nós temos o quê? Nós temos 1 mol do hidróxido de magnésio, nós temos 1 mol do cátion e nós temos aqui 2 mols do hidróxido. 1 para 2. Então, ele quer saber qual vai ser a solubilidade
do hidróxido de magnésio. Então, aqui nós vamos ter x, porque eu não sei qual é o valor. Aqui nós também temos x, que eu também não sei o valor. E aqui nós vamos ter 2x, porque aqui eu tenho 2. Então, aqui eu terei 2x. Aí, eu vou montar a constante de solubilidade. Vou montar o KPS para poder descobrir o valor da solubilidade, porque aqui na questão ele deu o valor de KPS. Partimos para o cálculo. Então, nós temos aqui o KPS vai ser a concentração do magnésio 2+, vezes a concentração do hidróxido, da hidroxila. Certo? Por quê? Porque o hidróxido de magnésio é um sólido, então ele não vai entrar na constante de solubilidade, no KPS. Vamos substituir os valores. KPS é 4 vezes 10 a menos 12, igual a x, são os valores que nós atribuímos para eles, igual a x vezes 2x elevado a 2. Observem que aqui eu tenho 2. Então, vai ficar, vamos mudar a incógnita de lado. 2x elevado ao quadrado dá 4x ao quadrado. X vezes 4x ao quadrado dá 4x ao cubo. Aí vai ficar x elevado ao cubo igual a 4 vezes 10 a menos 12 sobre 4, que é esse 4 aqui. Vou cortar o 4 com 4. Aí eu vou fazer o quê? Vai ficar x elevado ao cubo igual a 10 elevado a menos 12. Então, vai ficar x igual a raiz cúbica de 10 elevado a menos 12. Então, nós vamos tirar a raiz cúbica de 10 elevado a menos 12. Vai ficar como menos 12 dividido por 3. Menos 12 dividido por 3, menos 4. Então, x vai ser igual a 10 elevado a menos 4. Então, a solubilidade é igual a 10 elevado a menos 4 mol por litro. Observe na expressão do produto de solubilidade, que é o KPS, que essa grandeza é diretamente proporcional à concentração dos íons em solução. Isso quer dizer que o KPS nos indica se um composto será mais ou menos solúvel em água. Quanto mais íons em solução, mais solúvel é a substância e maior é o KPS, e vice-versa. Mas essa afirmativa é verdadeira para sais ou bases, que são similares, ou seja, ao se dissociarem em solução aquosa, liberam para o meio a mesma quantidade de íons. Por exemplo, nós temos aqui dois compostos, KPS para o sulfato de bário e o sulfato de cálcio. Aqui nós temos 1,1 vezes 10 a menos 10 e 7,1 vezes 10 a menos 5. Observe que esses dois sais são de mesma natureza. Ou seja, ambos liberam em solução aquosa um cátion e um ânion. Assim, podemos definir qual dos dois é mais solúvel, observando apenas o valor de KPS, o valor do KPS. Veja que, observando somente a potência de base 10, chegamos à conclusão de que o KPS do sulfato de cálcio é maior. Então, observando aqui, menos 5, menos 10. O KPS do sulfato de cálcio é maior. Então, se ele é maior, isso quer dizer que ele é mais solúvel. Quanto maior o KPS, mais solúvel ele será. Então, ele é mais solúvel do que o sulfato de bário. Agora, quando os compostos liberam quantidades diferentes de íons no meio, é preciso calcular a solubilidade de cada um a partir do KPS, que é o que nós fizemos lá no exemplo 2. Com esses cálculos, podemos fazer a seguinte relação.
entre o produto de solubilidade e o produto iônico. Então, quando o produto iônico é igual a KPS, nós temos uma solução saturada. Quando o produto iônico é menor que o KPS, nós temos uma solução insaturada. E quando o produto iônico é maior que o KPS, nós temos uma solução saturada com corpo de fundo, ou seja, ou solução supersaturada, que é o que é menos provável. Então, essa foi nossa aula de hoje. Nós encerramos por aqui o capítulo, o assunto do mês, o conteúdo do mês. Espero que vocês tenham aproveitado as aulas e tirado todas as dúvidas. Ainda essa semana nós teremos a nossa revisão de química, que vai trazer todos os conteúdos abordados durante o mês. Então, bons estudos!